Só aquilo que eu pedi pra tu fazer e tal. Outra coisa. Tá no computador agora, né? Tô. Tu tá vendo esses 3 pontinhos vertical ali do lado do telefone vermelho no Google Meet? Aham. Clica neles, por favor. Clica em alterar layout e depois em destaque. Tá bom. Tá bom. Então, muito bem. Agora vamos começar. Uma bobina contendo. Ah, desculpa, eu tô meio doente hoje, não sou de tossir e tal na aula, mas tô gripado. Eu quase cancelei, mas como você tá precisando em cima da hora, assim, você vai ter prova, né? Não cancelei. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre medido num dia em que a temperatura era de 35 foi utilizado e o fio medido de novo a 10 graus. Essa nova medição indicou. Então nós estamos falando de dilatação, certo? Lembra desse assunto? Não estou te ouvindo. Acho que tem algum pau aí no seu E microfone, agora? sei lá. Tá, tô te ouvindo agora. E aí, lembra mais ou menos disso? Quando você for estudar para um negócio de física como esse, cara, você tem que estar com as equações por perto, tá? Então aqui ele está pedindo o seguinte: qual foi a mudança de tamanho que teve mediante a mudança de temperatura? Então tem só uma equação que envolve isso, que é essa aqui, ó. Delta L igual ao L0 a alfa delta T. Ou seja, a variação do comprimento, quanto ela aumentou ou diminuiu, é igual ao comprimento original, ou pelo menos o comprimento inicial. O comprimento que estava associado à temperatura inicial, que no caso aqui estamos falando de 35 graus Celsius. Alfa, que é o coeficiente de dilatação. Tem materiais que dilatam mais que outros, né? Então o que que acontece? Não sei se tu já chegou a fazer a experiência de, sei lá, ver tua mãe tentar abrir sei lá, um vidro de conserva. Daí não consegue, daí joga água quente. E daí consegue. Por que que isso acontece, né? Porque a lata ali da tampa, ela dilata mais que o vidro. Ferro normalmente dilata bastante. Então tem materiais que dilatam mais que outros. Então esse alfa é, a coisa que traz essa informação. Então quem está trazendo essa informação aí é o alfa. Muito bem. E o ΔT é a variação de temperatura. E querendo ou não, a gente tem tudo. O que a gente está querendo é o ΔL. Então a gente pode até fazer um desenho bem básico aqui. Eu gosto de desenhar para deixar claro o que está acontecendo. Que tu tinha uma barra de um determinado tamanho numa temperatura de 35 graus e a temperatura diminuiu. Então o que, que acontece? As coisas diminuem quando a temperatura diminui. Então a barra está um pouquinho menor. Então se eu reparo essa diferença de tamanho aqui, Aham. ΔL está aqui, né? Certo? O que eu quero é o ΔL. Então, legal. Vamos deixar aqui que eu quero é o ΔL. Então eu vou pôr o ΔL uma interrogação. É ele que eu quero. Foco no que o problema está pedindo. Senão a gente se perde em tanta equação que tem na física. Faz o desenho para reparar que está rolando essa diminuição de tamanho. Esse tamanho todo original aqui era o L0. Esse tamanho todo aqui é o L0. O ΔL é um valor negativo, né? Porque houve uma redução. No fim é só jogar na fórmula, não tem segredo. Se for todo problema de jogar na fórmula, tu tá bem. Que a interpretação às vezes pega pesado. Então é 2.000 metros, né? Então o tamanho original é 2.000. Agora tem que ter o alfa do cobre. O teu professor em algum lugar deve ter passado uma tabela de coeficientes de dilatação. Lembra dele ter passado essa tabela? Eu não sei de cabeça isso, né? Claro. Mas teu professor provavelmente passou. Bem,
Se ele não Acho que eu passou, lembro. dane-se. Eu já Sim. achei aqui no Google, o coeficiente angular do cobre é esse. Então, tá aí. É o alfa do cobre, vamos dizer assim. 1,7 vezes 10 a menos 5. Tive que apelar para o Google, porque eu não sei de cabeça, né? O teu professor não colocou no enunciado. Então, vamos pôr esse cara aqui do lado como uma informação. Problema. 1,7 vezes 10 a menos 5. Coloca isso aqui. No lugar do alfa. Tu já chegou a dar uma estudada sozinha para esse assunto? Não. Eu gosto que o aluno traga dúvidas para aula, porque senão a aula fica muito expositiva. Tipo, ninguém aprende só vendo alguém falar. A gente aprende quando a gente tenta fazer uma coisa e eventualmente não consegue, né? Daí a gente nota nossas dificuldades, pergunta pro professor, daí a gente aprende. Tanto é que eu tenho certeza que tu deve se lembrar de alguma prova que o professor corrigiu depois da prova, né? Tu lembra mais das questões que tu errou do que as que tu acertou, que foram aquelas que criaram alguma ansiedade em ti. Então tu tem que fazer as contas para criar essa ansiedade. Nós temos aula quando de novo? Na quarta. Eu vou querer que até quarta tu tente fazer o máximo de questões que tu puder. Tipo, pega Ok. para fazer uma questão, né, que tu fique de 5 a 10 minutos pensando nela, tá? Assim, lê todas as questões e tenta, né, pensar nelas, assim, as que tu não conseguir fazer, tu vai pensando junto em todas e tal. As ideias vão aparecendo, tá? E daí tu põe, faz um desenho, coloca as coisas aqui, né? Tipo que nem eu fiz o desenho da barra aqui, vou até pintar a barra para ficar bonitinho. A temperatura inicial aqui era zero, era 35 graus Celsius, desculpa, T0, né, 35 graus Celsius. A temperatura final aqui desse nosso estudo é 10 graus Celsius, ou seja, ela esfriou. A gente sabe quando as coisas esfriam, elas diminuem. O cobre eu tive que achar na internet, é o jeito. O que o problema pediu está aqui. E a equação que resolve o problema de dilatação é essa, é sempre essa. Se tu tivesse tentado, tinha certeza que tu conseguia. Vai jogar na fórmula. Agora tem que pôr ΔT. Quem é ΔT? ΔT é a variação de temperatura. É a temperatura final menos a inicial. A temperatura final é 10. E a inicial é 35. Ele esfriou. Então o ΔT vai ser negativo. É normal isso. Então agora tem que resolver essa conta aqui. O que acontece? 2000 pode ser escrito em notação científica também. A quantidade de zero indica o número em cima do 10. Então, 10 na 3. 10 na 3 é 1000. 2 vezes 1000, 2000. Fica tranquilo para ti isso, né? Vezes 1,7 vezes 10 na menos 5. E aqui quanto é 10 menos 35? É menos 25. Então vai dar um número negativo, porque esse menos está multiplicando. Não vou diminuir nada aqui. Só deixar um negativo na frente. Então o que a gente faz numa situação como essa? A gente tem que juntar os números que não são notações científicas. Tipo esses aqui. Deixa eles perto um do outro. E os que são notação científica, tu deixa eles perto um do outro também. Tudo para facilitar, né? A gente tá aqui para facilitar a vida, não é para complicar, não. Eu juro que tô fazendo do jeito mais simples possível isso aqui. Onde que foi o sinal, professor, do 25? A gente já vai colocar ele na frente aqui. Porque como é um sinal negativo, ele vai deixar a conta toda negativa. Então, esse sinal aqui tá aqui. Tudo bem até aí? Aham. Então tá bom, qualquer dúvida é só falar, hein? Agora, 10, né? O que acontece? Tem um motivo de a gente usar a base 10. Primeiro que a gente gosta de trabalhar com 10, é muito fácil, né? Tem um monte de 0 e 1 só. E quando a gente tem bases iguais, a professora lá no fundamental enche o saco da gente falando assim: na multiplicação, bases iguais, soma os expoentes. Então eu tenho que fazer aqui o menos 5 mais o 3, porque as bases são iguais.
Então eu mantenho a base, somos expoentes. Provavelmente tu lembra da professora falando isso. Agora é o seguinte, eu preciso ir rapidinho no banheiro e também pegar uma água, porque eu tô dando aula faz 4 horas seguidas. Eu quero que tu resolva essa conta dos números vermelhos aqui pra mim, tá? Mas resolve na mão, sem fazer na calculadora, tá? Encontra qual que é o valor da multiplicação dos números vermelhos aí, é só multiplicar. Quando eu voltar, eu quero a resposta, eu já volto. Só um segundo. E aí, Luísa? Conseguiu? Primeiro faz 25 A ordem não vezes um importa. vírgula sete, né? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é 6 dos dois casos, né? É o famoso. A ordem dos fatores não altera o produto. Tu pode multiplicar na ordem que tu quiser, tá? Então tá bom. Deixa eu só refazer aqui, porque eu acho que no final deu 85. Vamos ver.
2 vezes 1,7 vezes 25, 8,5. Então, a parte vermelha aqui vai dar 8,5, como você falou. E aqui, né? Aqui, como a gente sabe, né? Bases iguais somos expoentes, vai ficar 10. Vai ficar 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é tipo dividir por 100. Então, na prática aqui, o que a gente divide por 100 no nosso cotidiano, né? A nossa altura, por exemplo, né? Quando a gente fala que a gente tem, sei lá, 1,70 m, na verdade a gente tem 170 centímetros. Daí a gente pega 170 e divide por 100 e fala 1,70. 1,70. Então dividir por 100 é a mesma coisa que falar centímetros, minha cara. Portanto, aqui vai dar menos 8,5 centímetros. O cobre diminuiu 8 centímetros e meio. Pô, não tá batendo a resposta aqui. Será que esse valor do cobre que eu peguei tá errado? Só pode ser. Ou ele quer uma aproximação, sei lá. Esta nova medição indicou 20 milímetros a mais. Cara, tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu tentar pegar esse valor do cobre de novo na internet. Coeficiente de dilatação cobre. A conta que eu fiz é essa, não tem segredo. Não, é isso mesmo a resposta. 10 na menos 6. Não, pera. Aqui tá menos 5, aqui tá menos 6. Nossa, que maravilha, hein? Cada lugar fala um valor diferente. Que droga. E agora? Não, mas Pô, é menos 6. Pior que eu peguei do lugar errado. Mas tudo bem, o que vai mudar aqui? Aqui é menos 6. Aqui é menos 6. Aqui é menos 6. Aqui vai ficar menos 3. Então aqui não é centímetro, é milímetro. 8 milímetros. O que continua bem longe de qualquer resposta aqui. Portanto, eu fiz a conta certa, mas tem algum problema aí no enunciado do professor, sei lá. Então, bem, a conta é essa, tá? Infelizmente não bateu aqui, mas quando aparecer um problema de dilatação, você já sabe. A equação que você vai usar é essa. O ΔL é a variação. O L0 é o tamanho original, 2000. O alfa é o valor do material, do cobre, do ferro, do alumínio. E ΔT é a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. Tudo bem? Não sei o que deu aí, pergunta pro teu professor depois. Eu acho que ele tá viajando, cara. Acho que ele cometeu algum erro bem tosco aí. Então vamos lá. A próxima. Vou pegar aqui, só um segundinho. Vamos pegar aqui. Outro probleminha que envolve dilatação, sei lá. E aí, se um problema como esse aparecesse hoje valendo nota para ti, saberia fazer? Oi? Um problema como esse aparecesse hoje valendo nota para você, saberia começar? Não. Novamente, né? Dilatação. Então você pode começar, por exemplo, escrevendo a equação da dilatação. Eu queria te mandar a questão que a gente acabou de fazer, só que eu não te tenho no WhatsApp, né? Então eu teria que mandar para tua mãe, não sei se ela está online. Mas de toda forma, eu vou escrever a equação de dilatação aqui para tu tentar começar, tá bom? Variação do comprimento é igual ao tamanho original vezes o coeficiente de dilatação do material, que aqui no caso é latão, vezes variação de temperatura, ΔT. Nós temos um gráfico, né? Note que a gente tem a variação do comprimento, nós temos até o que seria o comprimento original,
Nós temos a variação de temperatura e o que ele está pedindo é o alfa. Então nós temos tudo nesse gráfico, tudo. É só tirar as informações do gráfico e jogar na equação para encontrar o alfa. Tá bom? Então, tenta fazer. Vou te dar uns 3, 4 minutinhos para fazer, tá? Porque se eu fizer, daí vai ficar muito fácil. Tenta resolver. Eu vou te dar só uma dica. Num problema de física, é legal a gente isolar a letra que a gente está procurando primeiro. Eu vou isolar o alfa aqui para ti. Como o L0 e o ΔT estão multiplicando o alfa, eles vão para o outro lado dividindo o ΔL. Então, o alfa é igual a ΔL dividido por L0 vezes ΔT. Então, ΔL está aqui. Não vou te dar mais detalhes sobre isso, reflita sobre o que é ΔL, a variação do comprimento. Né? A variação da temperatura está aqui, também reflita sobre isso. E o comprimento original é o primeiro que aparece. Né? Então tá tudo aí, é só jogar na fórmula. Te dá uns 3, 4 minutinhos, tá? Daí quando passar esse tempo, tu me fala as tuas dificuldades. Só uma pergunta. Nesse 50, tem que contar o 0,0 ou não? Se tu não contar o 0, se tu não, bem, tanto faz na verdade, mas acho que com o vírgula zero ali fica claro, né? Qual é a diferença de tamanho de um para o outro. Então é bom pôr, para deixar claro assim pro professor que tu entendeu. Conseguindo desenvolver?
Não esquece que tá no mudo, tá? Não consegui fazer. Não conseguiu? Uh-uh. Bem, tu vai ver como é tranquilo. Delta L, como eu já falei algumas vezes, é variação do tamanho. A gente viu que o tamanho saiu de 50 para 50,1, certo? Certo? Certo. Então, qual que foi a variação do tamanho? Ele aumentou quanto? 0,1. Isso. Qual que é o tamanho original dele? O inicial. É 50,0. Isso. E qual que foi a variação de temperatura? Ela começou no 0 e foi para o 100. É 100. 100. Pronto, só resolver essa conta. Ah, tá. Faltou confiança, hein? Eu acho que tu jogou os números certinho e não escreveu a conta. E aí, sabe resolver esse monte de coisa com vírgula aí? Se conseguir chegar na resposta, me fala, tá? Tudo certo por aí?
O meu não deu nenhum dos resultados. Vamos ver. Para mim, bem, vamos ver, vamos ver. Provavelmente tu errou na conta, né? Então, 0,1 em cima é uma coisa que atrapalha um pouco. Mas a gente pode, por exemplo, multiplicar por 10 em cima e embaixo. Para que aquele 0,1 vire 1. E o 50,0 vire 500. Posso multiplicar em cima e embaixo? Posso. Pega a tua idade, multiplica por 10 e divide por 10 para ver se não dá a mesma coisa. Então vai ficar 500 vezes 100 na parte de baixo. Então vai ficar 1 sobre 5 vezes 10 na quanto, né? Tem 1, 2, 3, 4, 0. Então vezes 10 dá 4. Certo? Então, só lembrando que isso aqui é ΔL, né? Agora, então, ficou 1 quinto vezes 10 na menos 4. Porque quando a gente tem um número com potência na parte de baixo, a gente pode passar ele para cima mudando o sinal. Acho que tu lembra disso. Mas quanto que é 1 sobre 5? 1 quinto. 1 quinto é 0,2. Se tu fizer a divisão aí, vai dar 0,2. Mas é só pensar, tipo, pega R$ 1 e divide em 5. Vai ficar 20 centavos? Então, 0,20, 0,2, tanto faz. Vezes 10 na menos 4. De fato, não tem isso ali. Foi isso que tu chegou? É, É? Cara, tá muito ruim a comunicação. Não tem como tu deixar esse microfone aberto, não? dá pra ver? Tá meio baixo o som, mas tem como pôr o microfone mais perto também? Acho que o microfone do computador é meio ruimzinho mesmo. Nossa, tô escutando nada. Pra próxima aula, tenta pegar o microfoninho, tá? Senão fica Aqui. ruim assim eu te fazer as perguntas e tal. Bem, não tem lá. Mas a gente pode obter algo que tem lá. Porque 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1. Porque 10 na menos 1 é dividir por 10. Então a gente sabe que 2 dividido por 10 é 0,2. 10 na menos 1 vezes 10 na menos 4. Então vai ficar 2 vezes 10. Base iguais somos expoentes. Menos 1 menos 4. 2 vezes 10 dá menos 5. Que é a resposta A. Então, sim, tá ali. Ok? Recapitulando. A parte difícil, a parte supostamente difícil, é a interpretação do problema. Ela tinha que acabar aqui. É isso que o professor de física vai te incomodar e vai te cobrar. O resto é ferramenta, cara. O resto é Uhum. matemática. O professor não quer, de física não quer fazer isso, né? Então tu vai ter que dar uma regulada aí na matemática básica e tal. É porque a partir daqui é tudo matemática. Depois que tu colocou os números na equação, é só continha. Então, tem que ver a forma que tu acha melhor para resolver a continha. Eu acho desse jeito. Passo a passo tá aqui. Eu não vou reexplicar o que eu acabei de falar, mas se tu precisar de mais ajuda em matemática básica, a gente pode ver umas outras aulas aí, né? Por hora, vamos focar aí na resolução das questões e depois tu dá uma revisão das questões que a gente fez. Tenta fazer sozinha, né? Quando estiver aí estudando, acho que vai ajudar bastante. Vamos pro próximo. Vou pegar a próxima aqui. E aí? Sabe como começar um desse aí? Uma lidinha, por favor.
Dilatação volumétrica é delta V. Delta V, isso. É igual a equação do delta L, só que é 3 vezes ela. Tá bom. Mesma coisa que o delta L, só que tem 3 vezes na frente. Esse também usa o alfa ou é Sim, é 3 vezes alfa. Porque é volumétrico, né? Então, como ele. Só que assim. Ele já te deu o coeficiente de dilatação volumétrico, né? Então, qual que é a grande diferença de uma equação para outra, né? A linear lá, que a gente estava trabalhando até agora, é L0 alfa delta T. A volumétrica é V0 3 alfa, ou seja, 3 vezes alfa delta T. Só que ele já te deu o que é isso. É esse e esse. Então tu nem vai usar 3 alfa. Vai usar simplesmente o valor que ele deu ali, que normalmente a gente chama de gama. Então esses caras aqui estão associados ao gama, tá? Que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, nesse caso, esquece aquele 3 que eu falei que estava multiplicando, tá? Porque aqui ele já te deu o coeficiente com o 3 multiplicado, vamos dizer assim. Então, na tua conta não vai ter o 3 multiplicando. ok.
Entendeu qual é a ideia do problema aqui ou tá com alguma dúvida ainda? Esquece Acho que tá que no mundo. entendi. Entendeu? Então o que você tá fazendo? Me fala aí. No gama, né? Que são esses dois negócios. É pra fazer vezes, né? Um vezes outro. Vezes? Como assim? Não entendi. Tu disse que é pra pegar essa equação aqui e multiplicar por essa? Hum, Não entendi o que tu falou. assim, 4,0 vezes 10 e tal. Vezes 1,8 vezes 10. Por quê? 4. Não sei. Então você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, né? É. Cara, temos bastante tempo pra tua prova, mas assim, essa questão novamente, só jogar na fórmula. Tá bem difícil a interpretação, né? Bem complicado. Bem, o que está acontecendo aqui? Nós temos um vidro cheio de mercúrio. Então aqui dentro tem mercúrio. Tem nada a ver com multiplicar. Essas duas coisas aqui são coeficiente de dilatação de dois materiais diferentes. Aqui só tem um coeficiente de dilatação. Você não pode multiplicar os dois. O coeficiente de dilatação tu multiplica pelo volume inicial e pela temperatura. Não tem nada a ver. Então ele está completamente cheio de mercúrio. Por isso que está todo pintadinho de cinza. Só que o vidro e o mercúrio têm coeficiente de dilatação diferente. Então, a hora que a gente aquece, a temperatura deles muda igual. Eles vão tudo para 100 graus. Eles estavam em zero, tanto mercúrio quanto vidro, e foram para 100. Só que como o coeficiente de dilatação do mercúrio é maior do que o do vidro, que é esse aqui, ele vai dilatar mais. E como ele dilatar mais, ele vai vazar. É o que está acontecendo aqui. Então, vamos dizer assim, essa aqui é a situação inicial. E a final, aqui, a coisa um pouquinho maior, porque dilatou o vidro. 3D, tá? Isso aqui é 3D, tá? Então, meu desenho tá meio 2D, mas é 3D. Tem um pouco de mercúrio no chão aqui, vamos pensar assim. Quanto que é esse mercúrio aqui no chão? Esse mercúrio aqui no chão é o ΔV do mercúrio. Bem, não exatamente o ΔV do mercúrio, mas é o que a gente pode chamar de extravasa. Vamos chamar de E. Que vai ser o quê? Vai ser a diferença do quanto o mercúrio dilatou e quanto a caixa dilatou, a caixa de vidro. Por quê? Porque se os dois dilatassem a mesma quantidade, o vidro dilatava, o mercúrio dilatava, ele não vazava. Só que como o mercúrio dilatou mais, ele vazou. E a gente quer saber justamente esse cara aqui, que é o que extravasou. Por isso que eu chamei de E de extravasou. Então o E que extravasou é o quanto de mercúrio dilatou menos o quanto de vidro dilatou. Como o mercúrio dilatou mais, ele caiu um pouco aqui fora. Então, na prática, a gente tem que encontrar o quanto o mercúrio dilatou e o quanto o vidro dilatou. As equações são as mesmas, só vai mudar o coeficiente de dilatação ali. Qual que é o volume inicial de mercúrio? Ó, completamente cheio de mercúrio. Então, o volume do mercúrio é o mesmo volume da caixa de vidro. O volume dessa caixa de mercúrio é o mesmo. Tudo bem? Entendeu isso aí? Tá entendendo a ideia agora que eu te expliquei, o enunciado? Tenta arrumar o microfone para a próxima, tá? ΔV, então, vai ser V0, coeficiente de dilatação do mercúrio, ΔT. Bem, o V0 é o tamanho da caixa do mercúrio, é o mesmo valor de vidro, que é 2 vezes 10 na 2.
coeficiente de dilatação do mercúrio, ele falou aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 4. E a temperatura variou de 0 para 100, ele aqueceu. Então a gente sabe que quando aquece, o tamanho aumenta. Então, tá. Então, ó, é só resolver essa continha para achar o ΔV do mercúrio. Lembrando que a gente precisa pôr ΔV do mercúrio aqui e o ΔV do vidro aqui. Então, a conta para o ΔV do vidro vai ser a mesma. Então eu vou até copiar todo mundo aqui. O que vai mudar do ΔV do mercúrio para o ΔV do vidro? Só o coeficiente de dilatação. Porque o vidro é um, o mercúrio é outro. De acordo com o enunciado, do vidro é 4 vezes 10 a menos 5. Pronto. Agora tem que resolver essa continha aqui. Bem, daí tu resolve a conta, né? Vai dar um número aqui, vai dar outro número aqui. Eu não sei quanto é que vai dar, tem que fazer aí. É que eu não posso fazer porque eu já tenho outro aluno agora. Mas depois que tu fazer isso aqui, tu vai estar encontrando então quanto a caixa dilatou e quanto o mercúrio dilatou. A diferença da dilatação dos dois é o quanto de mercúrio vazou. Então, faz as contas e diminui esses dois valores aqui. Beleza? Então é isso aí, Luísa. Na próxima aula, na aula de quarta, eu vou pedir, por favor, para você tentar algumas continhas. Estuda com o livro do lado, tá? Procura no YouTube uma coisa ou outra. E também as coisas que eu fiz aqui vão ajudar bastante para as próximas questões, tenho certeza, beleza? Beleza. Beleza, vou mandar para tua mãe aqui, logo que eu puder te mando o vídeo também, tá bom? Uhum. Valeu, tchau, tchau. Tchau.